Certamente você deve ter ouvido a história do Titanic, certamente você tenha visto o filme de James Cameron, em que um navio que é lançado ao mar no ano de 1912 em direção a Nova York. Esse navio bateu em um iceberg e afundou. Todos provavelmente já viram este filme. O que talvez você não saiba é da história de um pastor batista que esteve naquele navio e que eu conto para vocês a partir de agora. John Harper, um pastor da Igreja Batista, era muito zeloso em relação às Escrituras e tinha um grande chamado evangelístico. Ele recebeu um convite de uma igreja da cidade de Moody, a igreja Moody em Chicago, que fica na América. E para fazer essa grande viagem, existia um navio que iria para os Estados Unidos, que iria para Nova York. Então ele embarcou no Titanic, nesse fatídico dia. Na noite do dia 14 de abril, o reverendo Hales foi despertado pelo som de um iceberg rasgando o casco do navio. Isso mesmo. Rapidamente ele acordou e envolveu sua filha num cobertor e foi em direção aos botes salva-vidas. Claro, ele queria salvar a filha desse acidente terrível que aconteceu. Com lágrimas nos olhos, ele deu um beijo na sua filha e colocou nesse bote que ali estava à sua disposição para mulheres e crianças primeiro. A história é contada por testemunhas que relatam que o reverendo Harper passou seus últimos momentos nadando de pessoa para pessoa, perguntando o estado das suas almas. Isso mesmo. O pastor Harper começou a pregar o evangelho ali, naquele mar gelado. E ele, nos 50 minutos finais, ele foi até um homem chamado George Henry Cavell, que estava apoiado numa prancha. Se aproximou nadando. Harper chegou para este homem que estava debatendo na água e gritou: "Você é salvo?" E ele respondeu: "Não!" Harper gritou as palavras que estão ali no livro de Atos: "Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo." Antes mesmo daquele que estava ali desesperado de responder, ele foi puxado por uma corrente para dentro do mar. Será que ele teria morrido? Será que John Harper não conseguiria pegar o evangelho para ele? Aqueles minutos? Tarde depois, a corrente trouxe de volta. O reverendo Harper tirou o colete do seu próprio corpo e deu para este homem. E disse para ele: "Aqui, então, você que precisa disso, você vai sobreviver. Você vai precisar disso mais do que eu." E partiu nadando para evangelizar outras pessoas que estavam boiando nos objetos que eram mais leves que a água. Reverendo Harper tentou nadar, mas, infelizmente, dessa vez ele não conseguiu. Começou a sucumbir porque começou a ter hipotermia no seu corpo. Suas últimas palavras, dizem as testemunhas que ali estavam, era: "Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos." Cansado e sem forças, segundo as testemunhas, o pastor Harper escorregou no mar e morreu afogado. Que história, gente! Que história, que lição! Um homem que deu a sua vida, o seu colete, para um desconhecido no momento de desespero. Talvez eu e você, talvez não daríamos esse colete para outro. E aí, ele pensou: esse homem que foi salvo, eu estava com 2 quilômetros de água embaixo de mim. O meu desespero era tanto. Eu chorei e eu clamei a Cristo para me salvar. Pois é, eu sou o último convertido que foi evangelizado no Titanic por John Harper. Que história, meus irmãos! O pastor Harper selou em sua morte o que ele tinha vivido ao longo de sua vida preciosa. A paixão pelas almas e pelo evangelho e a sua preocupação com as almas que estavam perdidas. Que tenhamos um pouquinho só de paixão pelas almas, para que possamos alcançar muito mais para Jesus. Que possamos viver aprendendo com John Harper, que teve uma lição para ensinar a gente. Está no ar o programa Pod Cristo.